queria começar hoje o nosso Pode Mais Elas, botando uma toalhinha no ombro de cada uma. No ombro direito, uma toalhinha, e depois uma toalhinha no ombro esquerdo, pra gente fazer um chá revelação de tema do Pode Mais. Uau! Né? Porque agora... eu acho que eu tô precisando de uma toalhinha desse ombro aqui, ó. Tu sabe que pra quem não acompanha, a moda agora é chá revelação de tudo, inclusive diamante. Vocês devem ter acompanhado, que isso foi o babado, foi muito legal, mas antes da gente entrar na revelação, vamos nos revelar para quem ainda não nos conhece. Eu sou a Cláudia, sou bancária, sou jornalista, sou faladora, quase stand-up comedy, né? Quase, então, quase. Essa sou eu. E Cíntia, quem é você? Pois é, eu sou Cíntia. Sempre digo que sou apaixonada por gente, eu gosto de gente. Hoje eu estava olhando a minha agenda lá, o primeiro tópico é gosto de gente. Sou assistente social de formação, trabalho com desenvolvimento humano, porque acredito nisso, nesse potencial humano, né? Gosto de me comunicar, às vezes não faço tão bem, um pouquinho desastrada em algumas vezes. Olha a risada da minha colega, entendeu? Eu só lembrei da toalhinha. E mais do que isso, acho que sou um ser humano em plena transformação e aprendizado constante. Ai, que lindo. O que direi após? Também estou sem palavras, Luciana. Eu sou aquela que gosta de tudo. Não, de tudo não. De muitas coisas simultâneas. Mas também gosta de ficar sozinha no seu canto. Tem uns minutinhos de pausa. Jornalista, professora e mais algumas coisas mais. Eu sou a Nete Roese. Eu sou teóloga, sou psicóloga, psicodramatista. Uau! Minha especialidade na psicologia é em psicodrama. O psicodrama, ele trabalha com umas técnicas um pouco diferentes, mais ativas, né? E trabalha, na verdade, com os dramas psicológicos que as pessoas podem atuar, digamos assim, eles, para fora. Colocar pra fora. Então, Cláudia, agora. Gente, nós estamos ferradas. Todas com o tema. Não, nós estamos ferradas. Se a gente fizer drama, ela já vai fazer toda a leitura do nosso drama aqui. Mas por isso, naquele episódio que eu falei sobre o cemitério, ela achou que eu estava dramatizando, mas aquilo era eu mesmo. Mas é que eu sou um drama também, né? Pessoal, a gente tem que ver que... O drama em pessoa. O drama em pessoa. Mas o drama tem um lado muito positivo. A dramaturgia é uma área muito bonita. Pode render uma carreira de atriz. Eu acho que a gente pode incluir muito bem isso no tema que estava proposto, que é a questão da traição. Uhum. Quando a gente pega esse mote, esse gancho dessa grande dramaturgia que foi feita por essa moça grávida, expondo diante da família do marido, ex agora, nem sei, as traições dele como um chá revelação. Achei aquilo... Eu achei que tu ia falar do show, aquele... Não, é que foi uma coisa depois da outra. A gente vai chegar no show do Coldplay. Né? 2 episódios em quase 2 semanas consecutivas, né, que revelaram traições e que chamaram a atenção de muita gente. A traição não existia até então, né? Agora isso veio à tona. Não, pois é. Incrível. Olha, que loucura. Na realidade, eu falei sobre esse episódio dessa moça, do chá revelação, enfim, muito mais pela forma como ela conduziu a exposição, como ela pensou e reagiu diante do que aconteceu, do que em si pela traição. Porque se formos pensar nesse aspecto, assim, da traição, que acontece tão corriqueiramente, né, o show do Coldplay, ele teve toda uma repercussão por ser algo internacional, pela posição das pessoas envolvidas, né? Mas assim, apenas foi a exposição da traição por um acaso, né? Mas ali não, ali foi premeditado, ela pensou, ela reuniu todo mundo, ela fez a fala, ela tinha, cara, prints, folhas e folhas de prints. Eu vi vários comentários sobre isso que eu achei muito engraçado, que era assim, imagina o cara da Lan House em primeira mão lendo tudo aquilo, sabe? Essas coisas assim que já mexeram com o imaginário, com o imaginário de todas as pessoas, né? Mas até dentro dessa questão da dramaturgia,
talvez caiba aí, não é, Anete? Nessa questão que tu vinha falando sobre a psicodrama? Psicodrama, né? É uma especialidade da psicologia que trabalha, porque, enfim, né, com grupos também, né, e com esse atuar, colocar para fora o drama psíquico que é interno, né? Claro, a gente aqui está falando de um caso, para quem não viu, né, de uma mulher que fez um chá revelação da infidelidade do marido. Né? Na realidade, ela está grávida e fez como se fosse um chá revelação do bebê. Preparou tudo, convidou familiares, né, Isso. o marido, e fez essa surpresa, revelando, e no fim ela entrega um dossiê, mas assim, um calhamaço de folha. Calhamaço, porque ele, quando ela pergunta para ele, é tudo verdade? E aí ele diz, não tudo. E aí ela joga no meio, assim, né, aquele calhamaço, que eram tudo prints que ela fez das conversas dele com várias mulheres, e não só conversas, né, os encontros marcados e tudo mais, certo? Isso foi... E uma toalhinha do filho dela e a toalhinha do filho que outra espera dele, né? Então é uma dramatização muito interessante da situação toda que ela, digamos ali, ensaiou, atuou ali para a família e todo mundo via. Para colocar para fora a dor que ela estava sentindo, né? Do desrespeito, enfim. E aí a gente pode daqui a pouco, então, enfim, entrar no tema da traição. E eu vim para cá pensando o seguinte: como a gente delimita o que é traição? Acho que eu adorei a pergunta, porque é isso que eu fiquei, assim, pensando, né? No mundo onde a gente vive, tem tanta proposta, né, de relacionamentos, da maneira como se relacionar. E eu me lembro, acho que em algum dos episódios aqui, a Luciana de alguma forma falou sobre isso, né? Como o que é o combinado, que a traição e eu acho que eu gosto dessa concepção, é muito mais o que fugiu do combinado. Porque se estiver combinado entre as pessoas, me parece que talvez não seja traição, né? Claro que a gente tem que, às vezes, responder a um modelo, né, um estereótipo que a sociedade nos cobra de o que é ou não traição. Mas eu acho que também tem um aspecto da relação a dois, e não só da relação afetiva, mas também até das relações humanas, né? Até onde vai o que é combinado, e daí então eu não me sinto traído, e onde passa a ser um espaço. Acho que aqui a gente rompeu com algo e tu está de fato me traindo. E as diferentes esferas da traição, porque aqui a gente fala de relacionamentos amorosos que nortearam a nossa temática. Agora, como as pessoas reagem às diferentes traições, porque temos traições entre irmãos, temos traições entre amigas, amigos, colegas de trabalho, nas mais diferentes relações. O ato de trair a confiança, de mentir, de omitir, ou como se quiser definir, ele faz parte. Agora, as pessoas reagem de formas diferentes e em vários tipos de relações é mais natural as pessoas entenderem, compreenderem, perdoarem, mas me parece que quando vai para a esfera da relação amorosa, o acordo social é diferente. Tem peso lá. Ele tem um peso diferente, porque ninguém questiona uma amiga que perdoa a amiga porque traiu a confiança. Elas eram amigas, tiveram aquele desentendimento e isso até faz parte. Entender. Na realidade, até se aplaude esse ato. Um ato nobre de voltar a conversar, de se entender. E isso se aplica aos diferentes locais e circunstâncias. Agora, na relação amorosa, afetiva, mais aprofundada, me parece que o acordo social é como se isso não pudesse existir, não pudesse acontecer, ou seja, as pessoas só traem a confiança na vida social, mas na vida íntima não pode. Então, não sei. É uma análise que me vem. O pacto na relação afetiva, ele é muito social, culturalmente, religiosamente falando, né? Ele é muito mais cerrado, né? É um pacto, né, de compromisso mútuo ali no amor, na intimidade, que ele é socialmente bem delimitado.
não é? E o pacto que se faz ali, o compromisso que se faz ali, pelo menos no nosso país, vamos, né, circunscrever assim, né? A cultura dita regra de que, feito um pacto, estabelecido um compromisso, esse compromisso não poderia ser traído, a não ser que houvesse uma anuência mútua, um combinado mútuo ali, de que ambos têm a liberdade de ter uma segunda ou uma terceira pessoa, não é? E quando então um dos dois trai esse pacto, esse combinado, isso a gente convenciona chamar de traição, porque o outro não foi avisado e não teve a mesma liberdade. Não Aí soube. a gente tá abordando bem sobre a questão da monogamia, né? Sobre uma questão afetiva, uma questão sexual, mas mesmo assim, né? Existem outras traições Pequenas que acontecem, traições do né? dia a dia. Não é só aí que há uma traição dentro de um relacionamento. Mas a que é imperdoável, a que se julga, é a traição do sexual. campo erótica. Sexual. Do campo sexual. E aí tem uma questão é essa do o que foi acordado entre as partes. E Muitas vezes nada. Muitas porque muito pouco se conversa. Isso, se subentende que é assim porque culturalmente é assim. E aí abre um leque de possibilidades de desentendimentos, porque a visão do homem e da mulher sobre isso é completamente diferente, porque o homem sempre pode, não é? Talvez até seja semelhante. Ok, mas... Não, eu digo semelhante no sentido assim. Que a mulher também acha que o homem tem o direito, isso? Entendem que o homem pode. Pode, Isso, é isso aí. Mas o homem não entende que a mulher pode. Isso, então assim... Mas ambos traem. Sim, eu não tô passando não, pano pra mulherada, tá? Sim. Mas... Até porque podem ter outros tipos de traição. O homem pode fazer essa traição muito mais física. Aliás, e a mulher pode fazer uma traição muito mais... Eu ia chegar aí. E sabe? aí, o que e é? Eu não sei o que é pior. A traição é só ir às vias de fato? Ou é a conversa, é a provocação, é o flerte? E aí? Porque, por exemplo, uma das pesquisas que saiu recentemente é que 7 entre cada 10 amigos, né, homens, traem, deixa eu ver se eu vou saber, porque eu não olhei de novo, traem suas, não, 7 de cada 10 homens traem suas companheiras com amigos próximos ou colegas. Vamos sair um pouco do campo, vamos lá, não é dizer assim, quando um homem trai, ele trai a mulher com uma outra mulher. Mas esse dado saiu recentemente, que os homens traem. Aliás, essa é uma desconfiança antiga dessa intimidade. Eu gosto que o Karnal fala sobre isso, né? Que o homem é heterossexual, mas ele é homoafetivo, né? Porque ele gosta de intimidade de conversa com o homem. Essa intimidade dos homens entre eles. Claro, a gente poderia falar da liberdade que as mulheres têm entre elas, não é? E de como cada vez mais a gente também sabe, e para sair desse espectro da monogamia hétero, isso. Não é? Cada vez mais a gente vê também que as mulheres traem com outras mulheres. Não é? Traem seus maridos com outras mulheres. Engraçado isso, até eu acho que é um sintoma de que quando a gente fala de traição, nós aqui somos 4 mulheres, parece que o primeiro ímpeto que a gente tem é de pensar que quem trai são os homens, ou na traição... A gente já se coloca naquela, fomos traídas. Fomos traídas. Isso. Agora, esse sentimento é muito importante, como a gente sente aí, talvez, uma certa vocação para uma passividade de achar que a gente é a vítima, né? Mas eu tendo a pensar, como diz a Regina Navarro, que que escreve as transformações nas relações amorosas, a psicóloga carioca, que diz ela não acredita na monogamia. Esteve conosco no Mais Elas. Já foi entrevistada para vocês no Mais Elas. Ela não acredita na monogamia, os mais de 40 anos de consultório, a experiência dela diz que a monogamia... E aí ela tem uma questão muito importante que ela aborda num dos livros dela, e daí eu coloco aqui na mesa, a gente pode depois ir pensando sobre... Vai colocar sem roupa aqui em cima da mesa? É um assunto que vai ser desnudado. Manda ver, vamos lá. Não, o que ela diz a partir da experiência dela, de que a maioria das traições não são traições que acontecem por falta de amor. Não é? Tanto é que ela conta, eu já fiz um curso com ela, então
numa das situações, ela diz, bom, atendeu um caso em consultório e a mulher chega estraçalhada, dizendo, olha, meu casamento acabou, um casamento de muitos anos, meu marido me traiu semana passada, né? Ele me falou, mas acabou tudo, e eu nunca imaginei, eu não contava com isso, acabou um sonho, tarará. E aí a Regina Navarro diz para ela assim, mas ele te traiu semana passada? É claro, a gente, né, sempre... Mas enfim, o relato era esse. Você vai se separar por isso? Porque ele te traiu semana passada. Você vai jogar tudo pro alto? Só por Anos de isso? relação? Por que ele te traiu semana passada? Vamos ver primeiro o contexto disso, né? Sendo que ela tem essa suspeita de que a maioria das traições não são por falta de amor, mas tem por trás disso curiosidade, vontade de ter uma outra experiência. E nem... Então, às vezes a gente também classifica a traição como sacanagem, a traição vista pelo lado mais perverso de eu vou enganar ela enquanto que ela tá lá fazendo as coisas da casa, eu vou lá. Pelo tamanho do do calhamaço. Do calhamaço, daquela situação, né, que a gente viu do chá da infidelidade, realmente ali A proporção, a ela sacanagem é realmente uma questão que eu acho que beira a falta total de caráter, de respeito, de consideração, etc, etc. Tem eu acho que de muitas nuances que a gente tem que considerar quando a gente toma em conta, por exemplo, isso que a Regina Navarro diz nesse caso, né? Que eu acho que, assim, para a gente problematizar um pouco mais, né, além do que pegar a simples ideia de que, bom, Eu termino traição. com uma relação por conta de uma traição. Mas como a gente fala também dessa questão da sociedade, e daí é o que a gente estava falando, parece que os homens poderiam trair mais, ou seja, é mais aceitável, né? E acho que sempre foi. Então talvez isso é o que nos coloca nesse lugar assim de que as mulheres perdem em relação a isso. Porque não existe também uma chancela de que se a mulher trair, ela esteja no mesmo nível do homem, em relação ao papel da traição. Ou seja, para o homem, a traição é algo que reforça um papel de masculinidade, de poder, de controle na relação. A mulher, quando faz isso, é justamente ao contrário. Ela está descontrolada, ela está fora do que é aceitável. Então, talvez é esse equilíbrio, né? E não estou fazendo apologia que traição é uma coisa correta, não é isso. Né? Mas é o peso que se dá nas relações de sociedade, falando de novo da relação sexual, da relação afetiva, né, e talvez ainda muito ligado à questão da monogamia, que é o que a gente entende como não trair, né, mas eu acho que esse que é o ponto que quando eu olhei o vídeo, eu fiquei pensando assim, nossa, tipo assim, ela não, pra mim, minha visão, ela tá muito machucada, mas ela também não quer mais saber desse homem, porque mesmo também acho que ele tem um desvio de caráter bem sério, né, mas a ponto de expor tudo isso não tem que ter volta, né? Porque se tiver volta, como vive com essa relação? Não, e aí, como é que daí é ela que traiu ele, por expor ele dessa forma, né? É ela que traiu ele, que daí é um outro tipo de traição, é ela que traiu ele, por expor ele dessa forma, e ainda assim tem um outro ponto que eu também fiquei me questionando assim, independente disso tudo, aquele filho vai nascer. E ele não vai deixar de ser pai, mesmo que seja só biologicamente, daquele filho. Mas ele tem o direito de ser pai. Mas ele, aí que tá. E como é essa relação? Então, assim, eu realmente fiquei pensando assim, a coragem que ela teve, quando ela teve que se abster de muito julgamento dos outros, porque a gente viu depois acompanhando, ainda teve pessoas dizendo que errada era ela, que ele sim deveria processar ela, porque ela expôs. Então, assim, tem várias, né, maneiras de olhar para isso, mas é algo assim, ali, especificamente esse caso é algo muito delicado, mas o que acontece no dia a dia, que a gente sabe, quando tu falou, né, aquela traição que às vezes é da paquera, é da sutileza, é mas aquela coisa de conviver. Eu vou até abordar um outro tipo, tá? Tu tá numa relação, e um casamento, um namoro sério, enfim, uma relação,
em que tem outras coisas já em conjunto, tá? Que seja patrimônio, que seja filhos. E aí, eu nem vou botar na culpa do outro, né? Eu decido que eu vou comprar um carro novo e eu não comunico. Eu simplesmente compro e chego lá. A gente não tem um acordo estabelecido de que eu possa fazer isso sozinha, tomar essa decisão, porque o dinheiro é conjunto. Não tô falando de um dinheiro meu, tô falando de um dinheiro conjunto. Conjunto, aham. Isso é uma traição. Aí alguém vai dizer assim, mas você parou com ela por causa disso? Não, se reorganiza, conversa, assim, entendeu? É uma outra. Agora, se eu sair com outro cara, aí... O quanto disso é porque a sociedade vai olhar e vai dizer, mas isso aí tu não pode aceitar, aquilo ali dá pra resolver, entende? E o quanto O quanto aquela mulher que chegou no consultório pra se separar foi porque ela achou que todas as outras coisas não eram suficientes, ou porque, meu Deus, o que vão dizer eu ter um homem. E a vergonha, né? A vergonha. E aí, antes, enquanto a Cíntia falava, eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto isso pesa sobre o homem culturalmente. Por quê? Homens e mulheres traem. Agora, a mulher, ela aprende desde logo que ela pode perdoar, que ela talvez deva perdoar, que é natural do homem trair, que é fisiológico, que ele tem necessidade, por aí vai. Agora, para o homem traído, culturalmente, é muito mais difícil, no meu entendimento, assumir a postura de eu quero continuar nessa relação. Eu aceito o que ela fez, ou eu tenho uma conversa. Socialmente, ele perde a virilidade. É muito vergonhoso, entre aspas, permanecer com aquela mulher diante daquela circunstância. Então, é um preço que eles também pagam, culturalmente falando. Eu acho que, olhando, a sociedade é muito perversa. Né? Pensa aquela situação daquele casal que foi exposto no show do Coldplay. Né? Um cara estruturado, com família, com filhos, emprego. E a esposa dele talvez soubesse, talvez não se importasse, talvez quisesse poder perdoar, ela não tem esse direito. Talvez nem tenha sido traída, né, para começar. Talvez seja um acordo. E tiver... Aí ela tá numa posição que ela não tem escolha, porque os holofotes estão sobre esse fim de casamento. Né? Eu tô rindo, mas é de chorar, né? Veja, ela não tem escolha. Então, é isso que eu tô falando, assim, já pode da esfera de eu e você. Se ele comprasse, gastasse, torrasse o dinheiro, fizesse qualquer coisa, ninguém ia obrigar ela a separar com ele. Por mais que talvez essa traição prejudicasse muito mais ela do que uma outra. Mas ali, não, né? Agora pensa numa estratégia de marketing, né? A jogada da empresa foi fenomenal, né? Eu fiquei pensando, cara, parece que foi tudo armação, né? Com a saída que eles tiveram, foi muito louco o resultado. Não, eu ia dizer agora o seguinte, que eu vejo que a sociedade é muito perversa, no sentido de que acho que a sociedade cria normas e leis muito cerceadoras. E eu queria falar de como a sociedade produz tantas dificuldades para os homens e para as mulheres, a ponto de quem está comprometido em uma relação, essa relação, na nossa sociedade, ela tende a ser tão fechada e tão controlada e tão limitadora, por isso eu falei que a sociedade é perversa, que quase leva as pessoas a fazerem as coisas às escondidas, porque sequer podem ter relações de amizade fluidas, relações de amizade e de convívio mais flexíveis, mais interessantes. O que eu estou querendo dizer assim? O homem não pode ter uma amiga, a mulher não pode ter um amigo, eles não podem sair, eles não podem se encontrar, eles não podem tomar alguma coisa. Tudo é sexualizado. E assim, e não pode chegar em casa depois do horário de trabalho, a não ser que o cara vá no futebol, a não ser que a mulher saia com as amigas que estão bem circunscritas, né, no círculo dela. Preferencialmente todas comprometidas também numa relação monogâmica. Eu não gosto que você saia com aquela amiga solteira, a gente escuta isso. Então eu queria dizer o seguinte, como a sociedade nos limita
e como ela impede que a gente tenha relações mais criativas, mais interessantes, mais fluidas, e não nos dê a oportunidade da gente viver uma vida mais interessante. E que aí a gente tem que criar, ou vamos lá, a gente tem que criar, a sociedade cria subterfúgios de tamanho conflito, porque a gente poderia ter uma vida, então, talvez, prover uma vida, oportunizar uma vida mais interessante na sociedade para todo mundo, onde há uma satisfação nas relações que vai além daquele relacionamento minúsculo, dual, né? Porque o que a Regina Navarro mais diz, que eu gosto, é uma ilusão que alguém controla alguém. Ninguém controla ninguém. Não, e pra que Qual é o controlar? horário? Pois é, mas Qual é as a graça relações, de o controlar o problema outro? das relações monogâmicas é esse controle. Tá? Esse controle de que o outro não é só casado, é que o outro não pode fazer nada. E o que é a moda mais atual? A menina começa a namorar um menino aos 15, se não antes, e o controle do celular é algo tão grande. Um controla o Instagram do outro, o Facebook do outro, quando eles ainda têm, o WhatsApp do outro, quem tu seguiu. Olha, eu escutei uma história não tem muito tempo, de que no fim de um namoro, o sujeito e os amigos foram investigar a fundo quem foram as primeiras pessoas que ela começou a seguir depois do fim do namoro. Ou seja, o que é isso? Que monogamia é essa que não acaba depois que a relação acaba? Então, aí os casos de feminicídio, Sim, né? Para nos mostrar. Então, acho que assim, os limites da monogamia são esses, de que a gente não pode sequer ter relações de amizade com o sexo oposto. Eu acho que essa é a perversão monogâmica, e quando a Regina Navarro fala assim, ninguém controla ninguém, porque qual é o horário em que as pessoas mais traem? No horário de trabalho. No horário de trabalho, não é? Bah, pessoal, eu tô bem prejudicada. Tu sabe que Teu trabalho te limita. Meu trabalho me limita Não, muito, mas o horário pessoal. de trabalho envolve intervalo, deslocamento, para e retorno de. Meu Deus do céu, pior ainda, só piorou, Ou Luciana. seja, supostamente não tu tem sabe, como, Anete, né? quando tu traz isso, dessa fala da Regina Navarro, eu olhei um vídeo da Sharon Menezes falando, porque o pessoal perguntando, ela e o esposo tão jovens, e eles dormem em camas separadas. E daí, Por isso eles não transam, então, né? então daí Essa ideia de que a gente... e daí ela falou, e ela disse que isso veio com a questão da maternidade, que ela sente falta do espaço dela, e ela, né, várias informações, mas uma coisa que ela trouxe, que ela assim, eu por natureza sou uma pessoa muito ciumenta, que ela se considera uma pessoa assim mais possessiva, e isso foi muito bom para ela, porque nas conversas com o esposo ele disse assim, essa fala, nada que eu queira fazer eu vou deixar de fazer. Não vai ter nada que vá me segurar. Então eu estou nessa relação porque eu quero estar nessa relação. Isso não é algo fácil de ouvir e talvez não seja nem algo fácil de falar. Mas quando tu consegue ouvir isso com a maior generosidade possível, tu entende, para mim, pelo menos a leitura que eu faço, que é a maior prova de amor, de fidelidade, porque eu estou dizendo... A pessoa não está ali por obrigação, ela tá ali porque ela é porque eu não acredito... precisa ser prendida, não nada prende ela ali. E ela disse que isso ficou tão bom na relação dela, né, de casal, mas também na relação de família, que ela também conseguiu estender isso para a relação com outras pessoas. E eu acho que o ponto é esse, né? A gente pensa que controla alguém, a gente se ilude que a pessoa está com a gente porque nós temos um controle, a gente não, na verdade não controla que mesmo. Sofrimento, imagina o sofrimento Sim. de querer controlar um outro. Gente, controlem a vocês mesmos. Já é difícil. Sejam disciplinados com comida, exercício, tem tanta coisa pra cuidar de si, vai cuidar do outro, gente. Não tem como, e né? se tornar ou ser uma pessoa interessante, gostar de si, se desenvolver como ser humano, eu acredito que é a maior garantia de que você possa construir uma relação interessante, que a outra pessoa se interesse por você. E isso você vai precisa... pro outro também, né, Anete? No momento que você controla e vai deixando a pessoa... excluindo a pessoa de círculos sociais, excluindo de atividades que você considera muito perigosas ou pecaminosas, vai excluir, a pessoa vai deixar de ser interessante porque você se interessou por ela porque ela participava disso, e não porque ela era isolada numa gaiola, né? Exatamente.
E aí, há uma insegurança muito grande por trás desse controle, e talvez se esse tempo fosse investido em a pessoa se desenvolver, ela teria mais autoestima e garantiria certamente uma adesão maior, digamos, no relacionamento. E conversa, né? Assim, conversar sobre o que se está pensando, sobre o que se está sentindo, ser mais claro sobre os acordos, sobre até onde que a gente pode ir, quais são os limites da nossa relação, o que a gente vai evitar. E logo, né? Não deixar para falar isso quando a coisa já... Agora, eu acho uma coisa assim, nem todo mundo conversa. Não. Tem pessoas que entram numa relação e estão numa relação e se blindam de tal modo, e elas nem sabem, são tão fechadas, não abrem nada de si e vivem uma vida à parte, que é algo, aí eu já diria assim, é algo de uma traição sem tamanho, porque eu entrei na relação e, no entanto, não estou nela, não me dou nela, não participo dela, não ofereço nada nessa relação. Claro, aí a gente já vai analisando, né, a complexidade dentro das relações onde não há realmente uma participação, assim, né? E isso, de fato, é um engano, né? Não é bem uma relação, assim, onde... Bom, a pessoa tem que aceitar ser vulnerável, né? Mas isso é extremamente brasileiro. E a própria negação, né, de partes da vida, assim. Eu vejo muitos relacionamentos que as pessoas negam parte da história, como se aquilo não fizesse. Agora eu deixei de estar solteira, então o meu passado se apaga. Não que tenha que viver do passado, mas aquilo faz parte. Assim como um relacionamento que acaba depois de 15 anos ou de 30 anos, ele não deixa de existir. Ele faz parte da história daquela pessoa. Então, assim, parece que é mais fácil eu negar do que eu lidar com a naturalidade da vida. Não sei. Aí tem vários pontos, né? Quando a gente fala sobre não poder controlar o outro, é a questão de que a gente também, às vezes, acha que é no outro que está o problema, quando é na gente, né? E reconhecer um pouco disso, assim, de, eu tive... Bem, aí uma terapeuta para falar, né? Mas quantas pessoas olham para si e pensam, por que eu tenho determinada reação quando meu namorado, minha namorada age dessa forma? Por que eu tenho... por que isso me dá gatilho, né? E eu fico insegura. O que isso diz sobre mim, sobre como eu fui criada, sobre o que eu entendo sobre amor, sobre o que eu entendo sobre... Em algum momento você já perguntou para a pessoa se ela percebe que ela tá ocasionando isso em você? Né? De conversar e dizer... e o que eu faço que gera insegurança? E o que eu faço que te faz sentir amado? O que eu gostaria que você fizesse? Sabe, são coisas que parecem tão óbvias, mas por que não se fala disso? Eu tenho uma forma de me sentir amada, e normalmente o que a gente faz é amar o outro da forma como a gente gostaria de ser amado. E isso é o mais fácil, né? Porque e não necessariamente é a forma que o outro necessita ou gostaria de ser amado. É aí que eu quero chegar. Quer dizer, amar como eu amo, como eu gosto de ser amada, isso é muito fácil, porque isso é natural. Mas e amar como o outro precisa que eu ame? Eu tô preparada para isso? Eu tô interessada em saber como o outro quer ser amado? Eu acho que ainda tem algo mais desafiador, que é eu também aceitar como o outro pode me amar em determinados momentos. Porque, mas como que eu vou saber disso se eu não pergunto, se eu não falo? Essa coisa do ficar desviando, tateando. Porque eu gosto muito eu gosto de um exemplo que eu sempre, quando a gente fala da gente, é muito, daí tu tá falando do outro, né? E eu acho que eu já contei isso em algum outro momento aqui, que o pessoal ri quando eu conto isso. Cuidar também é uma forma de amar, né? Mas o cuidar pra mim pode ser um jeito, pra ti, pra Nete, pra Lu pode ser outro. E daí eu falo da minha relação com o Márcio, que a maneira que eu digo assim, em algumas maneiras eu percebo o amor dele no cuidado. E eu tinha uma época que eu tinha um carro que, assim, de vez em quando se terminava a bateria, do nada, assim, podia trocar, mas tinha alguma coisa. E daí chegou um dia dos namorados, o dia das mães não lembro muito bem, ele me deu, aqui a gente chama, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, né, como é que é, as duas fontes. Tem um nome, assim, pitoresco, que acho que é... Chupeta. E ele me disse assim, porque eu não quero que tu fique empenhada em lugar nenhum.
E eu me lembro que eu cheguei na empresa que eu trabalhava na época e contei, e uma colega olhou e disse, mas Deus meu, se meu marido faz isso, eu pego e jogo longe, onde é que já se viu? Isso não é presente que se dá para quem se gosta. E para mim, assim, na minha maneira de ver, Mas tava foi tudo certo. Claro, ele tava te Porque resgatando, ele tava te cuidando, cuidando, te né? protegendo. Então, mas ele não me dá um buquê de flor, entende? Então talvez a gente também vai para aquele estereótipo. O que é o amor, né? Se eu tenho que demonstrar amor, tem que ser com um buquê de rosas vermelhas, né? Então é a maneira que talvez o outro saiba amar, é a maneira como ele consegue expressar sentimento. E daí também eu acho que também, quando a gente ama, também tem esse outro lado, de eu também querer reconhecer a expressão do outro de amor. E a intenção, né? Aqueles dias eu escutei um exemplo de aplicação da CNV numa relação de um casal. E aí a mulher perguntando para o homem, você me ama? E aí qual a reação natural da maioria das pessoas? Como assim? Tu acha que eu não te amo? Por que tu está me pedindo? Claro que eu te amo. Como assim? Não é? E aí convertendo isso para um diálogo mais generoso, gentil, atencioso, você quer saber se eu te amo? Que bom ouvir essa pergunta. Que bom saber que você deseja saber se eu te amo. Te amo muito e eu gostaria, inclusive, de cultivar mais o nosso amor, de passarmos mais momentos juntos, podermos estar mais próximos. E penso que a gente pode construir isso junto, porque é muito bom saber que tu me ama e, para mim, toda oportunidade de te dizer que eu te amo é maravilhosa. Então, sim, eu te amo muito. E assim, aquela expressão, né? A Luciana, as três se apaixonaram por ti agora. Nossa, eu quero mais! Imagina um silêncio. Imagina se fosse o cara que fez um vídeo, ele falando, olhando com aquele olhar de generosidade, de paixão. E principalmente de autenticidade no olhar, de sinceridade, de doação, de intenção, sim, porque eu te amo, eu não preciso me ofender com a tua pergunta, porque eu te amo e eu gosto de dizer isso. É como se fosse uma ofensa, quer dizer que eu não tô agindo de acordo? Não, tá, mas é bom ouvir. Eu quero ouvir de novo, quero que tu me diga, quero que tu me demonstre, assim como eu farei contigo. E eu gostei de uma palavra que tu usou aí, que eu acho que a gente pode... Intenção. A intenção de fazer o acordo aquela velha a pergunta, intenção de qual estar é a sua intenção? Que o pai faz. Quais são suas intenções com a minha menina, a velha pergunta. Agora, falando em amor e traição, fazer, né? Vocês acham que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? E indo para além, porque aqui a gente está falando de traição, e não, a gente falou de monogamia, mas as outras formas de relações, por exemplo, os trisais, o poliamor, e agora tem uma nova convenção, que não é uma convenção, é a palavra que me ocorreu, mas uma nova modalidade que a sociedade aí está apresentando, né? Outro dia eu vi uma matéria sobre, que são as pessoas que convencionaram para si, mas já é uma prática, não se comprometer com nenhum relacionamento, nenhuma forma de relacionamento, né? Não que isso seja, agora a gente pode transar com todo mundo, trair todo mundo, amar todo mundo. Não, elas não estabelecem mais um compromisso firme com ninguém. Então não tem namoro, não tem noivado. Tem dois nomes para isso. Irresponsável e imaturo, que não quer assumir nada. Pois é, mas tô bem preconceituosa. Sim. Além disso. É a primeira coisa que me vem. E outra, antigamente também tinha isso, chamava solteirão e solteirona. Mas assim, pensa no LGBTQIAPN+, mas não se trata disso, né? Mas sabe que quando eu fiquei com mais ou menos a mesma expressão que vocês estão ficando, porque eu fiquei tentando imaginar o que é. Por exemplo, eu não quero ter nenhum compromisso de amar. Não é esse. Eu amo, mas nenhum compromisso de me envolver e fixar. Aí eu vou exemplificar.
numa outra pesquisa, agora recentemente, saiu que até 2030, metade das mulheres brasileiras estarão ou serão solteiras. Olha que interessante. Metade das mulheres brasileiras serão solteiras. Pura frustração. Então, pois é, mas aí se eu uso esse dado para tentar explicar o que eu acabei de dizer sobre a nova modalidade, então pensem vocês. Quantas mulheres vocês já escutaram dizer: agora eu não caso mais? Depois da separação, eu não vou mais. Escutei agora, essa semana no consultório. Olha, nem essa mulher, nem aquela querem um homem, mesmo que sejam mulheres ainda relativamente jovens, mas que já tiveram experiências de relacionamento, mas elas decidiram não ter mais nenhum homem morando com elas. Elas não querem. Isso são mulheres relativamente jovens. Fora as mulheres que se separaram, que já têm, e as viúvas que dizem: Deus me livre, ser empregada de um homem de novo, não vou ser mais. Pois é, então, a nova acredito. Geração que está entrando, vamos lá, que está chegando e vem com uma nova modalidade e mentalidade, onde não quer mais a convenção da relação. Vejam só onde nós vamos chegar. A convenção da monogamia, que parece que, em certo sentido, ela é uma convenção de controle, de domínio, de cerceamento, e que depois a Luciana lembrou quando eu falei por que não se aceita o fim de certas relações, e se essa relação não nos permite sequer, muitas vezes, ter amizades mais interessantes, né, mais liberdade. Eu acho que talvez a geração que vem agora, lá no começo, ela está desconstruindo isso tudo e está, talvez, trazendo uma nova compreensão e uma nova prática que eu ainda não entendi completamente, não sei, vamos ver. A minha leitura é que estamos redefinindo, ressignificando o conceito de relacionamento. Porque até então era sinônimo de monogamia, talvez troca de sexo por uma série de serviços que vêm junto, não é? Compromissos que vêm junto. Não sei. E eu acredito que agora as pessoas estão em busca de parceria, de acordos diferentes, de algo a mais além daquilo ali. É mais próximo de uma amizade do que de uma estrutura em prol de alguém ser beneficiado em termos de cuidado e serviço, prestação de serviços. E outra questão aí que entra é a questão da formação de propriedade. Perfeito, Cláudia, é isso. Acho que é isso aí. O que a gente está desconstruindo? O que a gente está desconstruindo? Uma estrutura, eu acho bem, essa palavra é muito boa. É isso aí. Não é o amor que a gente está... Também o talvez modo de amar está se desconstruindo. O amor possa existir em sua forma mais plena. Tu sabe que quando a Nete estava falando, eu fiquei aqui pensando, a gente... Relacionamentos, né? E eu fiquei pensando, bom, o que é um relacionamento? Né? Como a gente poderia conceituar um relacionamento? Daí agora a Luciana falou, a gente está ressignificando o relacionamento. Agora começa a ter um pouco de sentido, porque enquanto a Nete estava falando, mas não, o que é um relacionamento nessa concepção? É que isso está tão pronto na nossa, entranhado na nossa ideia, que é difícil sair dessa caixinha. Né? E até que ponto isso vai gerar muito sofrimento até que se chegue a essa nova modalidade, se é que chegaremos. Porque também há muita expressão de solidão, que é diferente da solitude, por exemplo. Né? Eu entendo assim, quando a pessoa quer estar sozinha, quer o seu espaço, quer a sua liberdade e se sente inteira, podendo cultivar diferentes relações, sejam elas de amizade ou de amor, é uma coisa. Agora, o social nos leva muito, o estilo de vida social ainda nos leva muito a essa necessidade de estar com alguém, da pessoa se sentir de fato daqui a pouco solitária, né? E entrar em sofrimento por isso, porque vai chegar o Natal que todo mundo está com alguém e daqui a pouco aquelas amigas não vão estar disponíveis, vai chegar algum outro. Claro que tudo isso vai ser ressignificado talvez
Mas tem um tempo até que a sociedade viva esse processo. E aí, também, dentro dessa ideia, a traição vai ser ressignificada as também? pessoas também Boa! as pessoas também estão muito reféns desse padrão de que Social. no Natal eu tenho que estar lá com... Então, eu acho que esse modelo também, vamos lá, de casamento, de família, enfim, tudo vai se ressignificando e está sendo ressignificado há muito tempo, né? Ah, como é que é, Cláudia? A traição também vai ser ressignificada? Eu acho que os trisais, né? Vamos falar. Traição também acontece em trisais, né? Acontece, exato. Mas os trisais são algo além da monogamia, né? Sim. Esses dias alguém ainda me disse, meu Deus, aí eu soube que naquele trisal um saiu e entrou um outro. Né? E aí, que absurdo. Substituição. Pois é. Rodou o tempo. Ok, mas é uma forma... o poliamor, onde você assume que você ama várias pessoas ao mesmo tempo, que o amor, ele não tem um enquadramento. Eu só posso amar aquela pessoa. E de um único jeito, De um único numa jeito, única medida. Só posso transar. Então, na verdade, a diferença para traição no poliamor, por exemplo, é de que você declara desde o princípio de que o seu amor ele é multiforme, plural, né? E, então, eu acho que ali já tem desconstruções em andamento. A gente eventualmente estranha, mas que caminhos, eu sempre penso assim, que caminhos essas pessoas fizeram, né? Porque a gente escuta, enfim, essas transformações, né? Eu lembro que uma vez uma mulher, que era uma colega que eu tinha muitos anos atrás, foi casada há muito tempo, tinha um filho enfim, já adulto, e aí ela disse, não, agora já estava separada há muito tempo, e ela disse, não, fui casada há muito tempo com fulano, tive um filho, e agora eu estou no novo relacionamento e estou tentando com uma mulher. Então ela estava agora se relacionando com uma mulher. Ela até então era uma mulher hétero, né? E ela então agora estava dizendo que ela está tentando e está experimentando se relacionar com uma mulher. E ela falou isso com tal naturalidade, né? Porque ela estava realmente nessa experiência, né? E tu sabe que agora quando tu traz isso, eu também eu fico pensando assim, porque quando a gente fala de relacionamentos, é o que a Cláudia falou que vem no pacote junto, a gente fala também dessa questão do sexo estar atrelado. E quando a gente escuta uma mulher está se relacionando com outra mulher, me parece, né, que talvez isso não é o que vem primeiro. Eu imagino, eu não posso falar com certeza. Talvez sim, né? Porque daqui a pouco, se ela é uma mulher que sexualmente se frustrou com o desempenho de algum homem, possa ser o oposto. Mas, sabe, Luciana, a ideia aqui é muito assim uma suposição minha. Por que eu penso? Porque o amor, me parece que quando a gente fala da questão de amor, ele está muito mais ligado a afinidades, a cumplicidade, a respeito. E daí não é esse respeito necessariamente de carne, de que eu só fico contigo. Não, é relação com a Cláudia. Pelo que a gente respeito, acorda. Seja o acordo mas que pelo for, ser né? humano que tu é, pela admiração, que me parece que não está tão relacionado com o sexo. Então, talvez, né, vamos pensar, uma mulher que saiu de um relacionamento, né, hétero, e daí agora ela vai para um relacionamento, né, com uma mulher, me parece, eu não tenho certeza, que o que vem talvez primeiro seja isso. E até a expressão do tentar, né? Estou tentando. E isso pode dar um significado de amor mais potente, porque não necessariamente vai estar envolvido a questão da sexualidade, né, do ato em si. Mas é claro que como tu disse, está tudo se reconstruindo. Eu acho que a gente nem com respeito às mulheres lésbicas, a gente não poderia dizer, não, imagina a beleza da atração sexual que pode surgir entre duas mulheres, sendo, mesmo que, enfim, claro, porque assim, olha, se a gente pega aquele dado que eu falei antes, 7 de cada 10 homens traem, né, suas parceiras com colegas ou amigos, o que esse dado está nos dizendo? Eu já escutei tantas histórias de homens casados que procuram outros homens, inclusive homens gays, para se relacionarem sexualmente. Bom, essa versão, esse fato é tão comum,
é tão corriqueiro na sociedade. E aí eu até Mas ele parece que não existe, parece né? que não existe. Eu lembro que uma vez eu escutei no Tapete rádio, cheio de poeira. há muitos anos atrás, enfim, não tantos, eu escutei uma pesquisa, eu estava dirigindo, estava no carro, escutei no rádio que tinha uma pesquisa, que saiu uma pesquisa sobre traição dos homens, traição das mulheres, né? E a pesquisa dava conta de uma contradição, que as mulheres diziam que elas traíam X, né? E os homens que eles traíam, não, na verdade, sim, não, perdão, que era sobre sexo. Quantas vezes transam por semana. Né? Transa. E aí as mulheres diziam que elas transavam X número de vezes por semana, e os homens, mas era assim, triplicado. 3 dias. E aí a pergunta era a seguinte, tá, mas com quem eles transam? Se as mulheres transam tanto e os homens tanto, com Entre quem eles eles? transam? Então, Mas é que pro homem fica feio dizer que ele só transa uma ou 2 vezes por mas semana. mesmo assim a brincadeira Mas vale, tu né? sabe, Anete, que eu acho que quando tu traz esse dado, né, que os homens sim têm a relação, e daí que eu fiz a minha percepção, e daí por isso que eu digo é muito pessoal, da questão do relacionamento entre mulheres, talvez vir por essa construção, e dos homens, eu acho que vem por outra. Eu, no mesmo tempo ainda da formação do serviço social, surgiu uma pesquisa para ser feita. Como se davam as relações, né, sexuais dos homens de poder. E eu, porque já trabalhava na área de desenvolvimento humano, achei interessante fazer essa pesquisa. E daí o que essa pesquisa mostrou, o que esse dado mostrou? Que os homens que mantinham relações com outros homens em situação de poder, homens que estavam em cargos de CEOs, cargos de liderança, era para poder ser submisso em algum lugar onde eles não precisavam exercer tanto poder. Então, por isso que daí eu tô falando assim, então talvez trazendo essa comparação, sabe? De que talvez para mulher, né, e daí não é uma questão de achar que tem uma fragilidade nisso, mas é pelo que nos move geralmente, né? Nos move muito mais por uma questão dessa coisa social e cultural, porque antes, enquanto a Anete falava dos trisais, eu fiquei pensando, tem um tempo atrás escutei um relato, e aí, baseado escutando aqui a Anete, eu fiquei pensando até que ponto a gente olha para um trisal e a gente imagina pessoas daqui a pouco com a mente mais aberta a todos estes diálogos que a gente está tendo aqui, mas o quanto essas relações também daqui a pouco são baseadas no sexual, não que isso seja errado, mas o quanto elas geram sofrimento e comparações e disputas dentro deste trio, né? Porque isso também é muito frequente por conta das pessoas não estarem preparadas para lidar dessa forma igualitária, entre aspas, ou nem igualitária, diferenciada. Né, eu só consigo pensar na novela Caminho das Índias e aqueles lá com várias esposas, e a esposa que era a mais querida e a preferida, e aquela comparação, né? Essa novela. Cara, essa é antiguíssima. Eu não olho novela há anos, mas essa eu lembrei agora. Estamos com o tempo esgotadíssimo. Qual é a palavra que define nosso papo? Ressignificar? Olha, a gente começou por traição, passou por monogamia, amor, ressignificados, eu acho que é... Ressignificar os julgamentos também. Estrutura, você com essa palavra depois. Pode ser, né? Pode ser. Acho que é abalar as estruturas. Já estão abaladas. Já.